Olá, chicos, que tal? Hoje nós vamos dar continuidade às outras 10 últimas questões lá do TD de vocês, tá? Então vou fazer a leitura, como fiz no vídeo anterior, para que a compreensão seja melhor. Então o texto diz o seguinte: em muitas ocasiões nos damos conta de como passamos muito tempo frente ao computador, televisão, telefone móvel y demás elementos tecnológicos. Es muy frecuente que logremos divertirnos con videojuegos, ya que en general en estos encontramos diversión, risas y además podemos interactuar con demás personas por medio de conexión de redes inalámbricas o internet. En algunas ocasiones pasamos demasiado tiempo con este tipo de pasatiempo. Es allí cuando nos damos cuenta de que ya no es un pasatiempo sino una especie de vicio a estos. En estos casos, lo más recomendado es buscar otro tipo de diversión en cual también podamos invertir tiempo libre de outra forma, de uma forma sana e criativa. Então, o texto está falando que muitas pessoas utilizam internet e videogame como passatempo, porém, algumas pessoas utilizam exageradamente e se convertem em um vício, tá? Então não se pode dizer no texto que isso vai marcar qual desses itens não é o correto, tá? A 12, nós falamos sobre as modalidades de esporte, então tem boxeo, futebol, baloncesto, atletismo e tênis. Então você vai ver aqui qual é a definição de cada uma dessas modalidades de esporte, tá? E embaixo você tem a sequência correta para que seja marcada. Questão 13 diz o seguinte: relaciona os livros com seus respectivos autores. Então aqui a gente tem alguns livros do mundo hispânico, tanto da Espanha como aqui da América, dos países que falam espanhol. Então nós temos El Quijote, La Casa de los Espíritus, Cien Años de Soledad, Las Venas Abiertas de América Latina e Rayuela. Os autores: Julio Cortázar, Isabel Allende, Miguel de Cervantes, Eduardo Galeano e Gabriel García Márquez. Tá? Então aqui você vai marcar a sequência correta. Se você tiver dúvida, é só colocar o título do livro aí no Google que ele vai dizer qual é o autor, tá bom? 14. Señala a frase que tem o verbo conjugado incorrectamente. Então nós estudamos a conjugação do verbo ser e estar. Em alguma dessas opções aqui o verbo está conjugado de forma errada. Então, yo soy deportista, me gusta jugar al tenis. Me siento que no puedo caminar por mucho tiempo. Los pájaros volan mucho bajo por aquí. Vuelo a las 11 para la cena. Los niños no pueden dormir tarde. Tá? Então, qual dessas opções aqui não está conjugado corretamente o verbo? 15. Señala la alternativa que es un deporte, pero también es un libro de Julio Cortázar. Então, Rayuela, Eva Luna, boxeo, vela, nenhuma das alternativas. Então, se você prestar atenção, aqui na 15 já foi respondido em uma questão anteriormente, tá? Questão 16. Relaciona os nomes com seus respectivos apodos: Beatriz, José, Francisco, Dolores, Soledad. Apodo seria o apelido carinhoso que a gente dá aqui em português. Por exemplo, Francisco, a gente chama em português de Chico. Então é só você dar uma olhadinha também no Google, se você tiver dificuldade, que muito facilmente você resolve essa questão, tá? Questão 17. Lê o texto e contesta a pergunta. Em competição de rueda a 42 km por hora, no se trata de correr más, sino que los kilómetros deben ser de calidad. Hoy no te puedes ir a las carreras a entrenar como antiguamente. Hace 20 años hablaríamos de la época de que un líder baje a por agua por dar a un compañero que está bajando y para otro que va sediento. Él, como es el más fuerte, se aprovecha e ajuda seus companheiros. Sobre qual deporte habla o texto? Então a gente viu aqui no texto a descrição de uma modalidade de esporte. Qual é dessas modalidades? Futebol, triatlon, ciclismo aquático ou ginásio. Questão 18.
Pelé se disputa con Maradona el título del mejor jugador del fútbol que haya existido en la historia. Con la selección de Brasil logró los mundiales de Suecia en 1958, Chile en 1962 y México en 1970. Su carisma y picantes declaraciones lo coloca como uno de los más mediáticos deportistas de todos los tiempos y jugador de fútbol que haya existido en la historia. Michael Jordan, una leyenda dentro de las canchas de baloncesto NBA, su popularidad al conseguir 6 títulos con los Chicago Bulls lo llevó a firmar cientos de comerciales e incluso compartió roles de Bugs Bunny en 1995 en la película Space Jam. Muhammad Ali, el actor Sylvester Stallone declaró que gracias a su inspiración de una película de Ali, pudo escribir la exitosa saga de Rock. Considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, es admirado además por su arte al combatir, aplicando la audacia, astucia y valor, atacando también la mente de sus oponentes. Comprometido con las causas sociales, mostró su clara oposición a la guerra de Vietnam a los 60. Lance Armstrong, el 7 veces ganador del Tour Francia, tuvo que enfrentar una dura batalla contra el cáncer en el año de 1996, lo cual lo hizo valorar su vida, diciendo en una ocasión enfermar de un cáncer fue lo que me pudo haber pasado. Esto ha sido de inspiración. Esto ha servido de inspiración para millones de personas que tienen que enfrentar esta penosa enfermedad. Hoy, Armstrong tiene una fundación de lucha contra el cáncer llamada Livestrong. Então, nós temos aqui, não se pode ler o texto, mais uma vez você vai buscar aqui a afirmação falsa, tá? Questão 19, indispensáveis, 80 básicos del museu. El museu es una encrucijada de espacios, objetos y tiempos diversos. Es un espacio experiencia de conocimiento. Para ello, lo expuesto mediante su extrañeza e ignorantes debe extenderse a la realidad cotidiana del visitante, logrando una verdadera experiencia de aprendizaje. El Museo Reina Sofía propone en la presentación de su colección un recorrido estructurado en narraciones diversas que, aun tomando posición, no solo mantiene el enigma inherente a lo artista, sino que activa su resistencia a la fijación de un sentido único. Los géneros tradicionales conviven y se juxtaponen con la fotografía, el cine, el sonido o la danza. Además, el artista ha dejado de ser la piedra de su toque. Su figura se ha fragmentado y disuelto para que emerjan múltiples posibilidades enunciativas. Lo mismo ocurre con la noción de obra maestra, que, aunque la colección la reconozca, no se identifica sistemáticamente con los géneros convencionales, ni se jerarquiza. De hecho, se combina con artefactos e imágenes como los carteles, las tipografías o la juxtaponiéndose a la pieza que antes se consideraba única y singular. En las salas del museo, tales juxtaposiciones o acercamientos se traducen en un juego de ritmos sincopados y contrapuestos que quieren transmitir al visitante la riqueza y complejidad de unas historias que siempre están en que se traman narraciones y se fabulan historias que hacen significativo dicho encuentro en una u otra dirección, convirtiéndolo em uma intensa por narrar. Então aqui a questão diz o seguinte: segundo o texto, se pode afirmar que, segundo o texto a gente pode afirmar, aqui está buscando a alternativa verdadeira, tá? E finalmente aqui a 20ª questão: quais destes verbos é irregular em presente de indicativo e cambia a consonante? Então a gente viu que o verbo que é irregular, quando a gente conjuga,
ou ele perde ou ele ganha umas letras, tá? Fugindo aí do seu radical. Então temos aqui conduzir, andar, caminhar, estudar ou nenhuma das alternativas. Um grande abraço e hasta la vista.